Bom, vamos falar então de cinemática. E problemas de cinemática geralmente trazem uma dificuldade para os alunos, que é qual fórmula usar, né? A cinemática, geralmente se estuda a cinemática no início da física, né? No primeiro ano e aí também na revisão no terceiro ano. No terceiro ano isso é visto bem rapidamente. Não é uma coisa difícil, todo mundo consegue entender cinemática, é simples, né? Não envolve nada muito complicado. O problema é que tem muitas fórmulas, né, para usar. Tem o MRU, que é o movimento retilíneo uniforme, tem o MRUV, que é o movimento retilíneo uniformemente variado, tem também movimentos circulares, esse tipo de coisa. Então tem muita fórmula para usar e as pessoas costumam se confundir um pouco. Tá? Esse vídeo é apenas para falar de movimento retilíneo. Tá? Esse movimento pode ser uniforme, que é com velocidade constante, ou pode ser uniformemente variado, que é quando a velocidade varia, porém ela varia de forma linear, né? Ela varia de forma constante. A gente diz então que a aceleração é constante. Tudo bem? Mas eu não quero explicar conceitos aqui, tá? Eu espero que vocês já saibam o que é velocidade, o que é posição, o que é tempo, o que é aceleração. Eu espero que essas coisas estejam bem claras para vocês. A ideia aqui é simplesmente facilitar um pouco a resolução dos problemas, né? Identificar bem que caso a gente está para resolver os problemas. Então vamos começar. Então a gente tem esse monte de fórmulas aí, são 4 fórmulas. Eu podia ter colocado uma quinta, que é o chamado sorvete, mas eu não quis colocar porque aquela fórmula é mais inútil assim, não é tão usada. Então eu coloquei 4 fórmulas bem conhecidas de todo mundo tem essas 4 fórmulas decoradas, né? O problema é que ninguém sabe quando usar cada uma e mistura uma com a outra, e aí dá um problema desgraçado. Então, né, surge essa dúvida gigantesca, e eu vou tentar tirar essa dúvida de qual fórmula é melhor a gente usar. Primeiro passo, a gente tem que, né, quando a gente vai começar uma análise, quando a gente vai resolver um problema, a gente tem que fazer isso por passos. Então a gente tem que ler o enunciado, esse seria o passo zero, ler o enunciado. E aí a gente tem que identificar, se for um problema de cinemática, que tipo de movimento, né? É um movimento com velocidade constante ou não? Então a gente tem que identificar MRU, ou seja, movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante, ou é o MRUV, a velocidade não é constante. Esse é o primeiro passo para resolver um problema de cinemática. Identificar o tipo do movimento. Né? Se o movimento for uniforme, né, é simples, é bem simples a resolução. Simplesmente, velocidade é igual a espaço percorrido dividido pelo tempo. Velocidade igual a ΔS sobre ΔT. É muito simples isso. Né? Faz sentido. Né? No movimento uniforme, a velocidade é constante, então a velocidade é a própria velocidade média. Então, se for um movimento retilíneo uniforme, a única fórmula é velocidade igual a espaço percorrido sobre tempo. Tudo bem? Agora, se o movimento não for retilíneo uniforme, é mais complicado. Então, resumindo, o primeiro passo, você tem que verificar. Se for MRU, você simplesmente vai usar velocidade igual a espaço sobre tempo. Se for MRUV, ou seja, se a velocidade variar, é mais complicado e a gente vai discutir isso num segundo passo. Então, se for movimento retilíneo uniforme, uniformemente variado, nós caímos no nosso segundo passo. Qual equação eu vou usar? Né? A gente tem 3 equações. Né? Temos aí o chamado vovô ateu, V igual a V0 mais AT. A gente tem o chamado sorvetão, S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. E a gente tem aí a famosa equação de Torricelli, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Né? Então como que a gente pode... Como que eu sei, né, o que eu vou usar? Primeira coisa que a gente tem que analisar. Todas as equações dependem da aceleração. Notem isso. Todas as equações têm a aceleração. Óbvio, né? Se eu não tivesse aceleração, eu estaria no MRU. Então no MRUV tem que ter alguma coisa diferente. Essa coisa é a aceleração. E ela tem que estar presente em todo mundo, em todas as equações. Se tiver uma equação aí sem aceleração, está errado. Não faz sentido, certo? Então todas as equações dependem da aceleração. Então no problema sempre vai ter que ser fornecida uma aceleração ou perguntada uma aceleração. Então, portanto, falou aceleração, falou MRUV. Então, se você pensou em MRUV, tem que pensar em aceleração na hora. Tá? A velocidade não é constante, ela varia. E você não pode usar aquela fórmula de velocidade igual a ΔS sobre ΔT. Aquela fórmula só vale quando a velocidade é constante. Então, no caso, velocidade está variando, não pode usar velocidade igual a espaço sobre tempo. Eu estou repetindo isso porque é uma coisa que muita gente comete esse erro. É importante frisar que não pode falar que velocidade é igual a espaço sobre tempo se
ela variar. Se a velocidade varia, velocidade igual espaço sobre tempo está errado. Não pode usar essa forma. Tudo bem? Então vamos lá. Supondo então que a velocidade varia, estamos no mr/v, o enunciado disse isso, disse que a aceleração é constante, esse tipo de coisa. Nós já sabemos que estamos no mr/v. Esse foi o nosso primeiro passo, identificar o movimento. Agora, qual dessas três equações eu vou usar? Eu tenho três equações, eu posso usar uma das três. Qual eu vou usar? Se você tiver um bom traquejo matemático, tanto faz, você consegue, a partir das três, chegar na resposta. Mas, geralmente, as pessoas não têm um traquejo matemático tão bom, então vamos dar essa dica de qual equação eu vou usar. Como que eu vejo qual equação eu vou usar? É simples. Depende do que é fornecido e do que é perguntado. Você vai analisar nos dados da pergunta. O enunciado vai te fornecer algumas informações e pedir para você calcular alguma coisa. Então, isso é o que a gente vai chamar de informações mencionadas. Tudo bem? A gente vai chamar esses números de informações mencionadas. Então, tudo que o enunciado nos fornece e o que ele pergunta são as informações mencionadas no problema. Tudo bem? Aí vamos lá. Se nos dados mencionados, ou seja, nas informações ou nas perguntas, não for mencionado o deslocamento, qual dessas três equações a gente vai usar? Ora, se ele não forneceu nenhum deslocamento e nem perguntou nenhum deslocamento, é óbvio que o ideal para a gente seria usar uma fórmula que não tem o deslocamento. Certo? Ele não me forneceu isso, não perguntou isso, para que eu vou usar uma fórmula que tem o deslocamento? Dessas três fórmulas, a que não tem o deslocamento é a primeira, né? V igual a V0 mais AT, o vovô AT. Porque a segunda tem deslocamento, tem a posição inicial e final, que é o deslocamento. E a terceira equação também tem um deslocamento ali, o 2A ΔS. Ou seja, se ele não me fornecer nem perguntar nada sobre o deslocamento, eu vou usar a equação que não tem deslocamento. Ou seja, V igual a V0 mais AT. Aí ele vai me fornecer as variáveis do problema e eu resolvo e acho a resposta. Tudo bem? Agora, se nos dados do problema, nem na pergunta, não for mencionado o tempo, a gente vai usar a equação que não envolve o tempo. Dessas três equações, a que não envolve o tempo é a terceira, que é a famosa equação de Torricelli. Tem várias piadinhas que Torricelli não usava relógio, não sei o que ele não precisava do tempo, umas piadas bem ruinzinhas desse tipo, mas é essa que a gente vai usar. Ué, se ele não me perguntou do tempo, nem falou nada do tempo, eu vou usar a equação que não tem o tempo. Então eu vou usar v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a ΔS. Simples assim. Agora, se ele me fornecer o tempo e o deslocamento, se ele menciona os dois, ele me falou de tempo e de deslocamento, que equação eu vou usar? Ora, eu vou usar a equação que fala tanto de tempo quanto de deslocamento, que é a equação do meio, sorvetão. Ele relaciona a posição, ou seja, deslocamento, com tempo. Ou seja, ele me falou de tempo e de deslocamento ao mesmo tempo. Ele falou dos dois. Então eu tenho que usar uma equação que relaciona os dois. Reparem que a primeira só fala de tempo e a última só fala de deslocamento. Se ele está falando de deslocamento e de tempo, eu preciso usar uma equação que fala das duas ao mesmo tempo. E essa equação é a do meio, que é o sorvetão. Tudo bem? Então acho que deu para ficar claro. Analise o que é dado e o que é pedido. Use a equação que relaciona essas informações. Resumindo, se ele não falou do tempo, eu vou usar a equação que não tem tempo, que é Torricelli. Se ele não falou de deslocamento, eu vou usar a equação que não tem deslocamento, que é vovô ateu. Agora, se ele falar tanto do tempo quanto do deslocamento, eu vou usar a equação que tem tanto tempo quanto deslocamento, que é o sorvetão. Tudo bem? A última observação. Usem a velocidade sempre em metros por segundo, o tempo sempre em segundos, o deslocamento sempre em metros e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Isso é muito importante mesmo, gente. É sério, é importantíssimo usar essas unidades corretamente. Tudo bem? E, só resumindo, essas dicas que eu dei são dicas para resolver problemas de cinemática simples, aqueles problemas que geralmente usam uma equação só. Tá? Existem problemas mais complexos de vestibulares como ITA, IME, AFA, esses vestibulares militares, e até alguns outros vestibulares que cobram questões mais complexas, né? Às vezes você precisa usar mais de uma equação, uma coisa mais complicada, assim, e essa minha dica não vale muito. Porém, para os problemas mais simples, essa dica que eu dei é infalível. Identifica o que é dado, o que é pedido e analisa as equações. Tudo bem? E aí, depois que você praticar muito isso, essa ideia, esse algoritmo, né, passo 1, passo 2, em vários exercícios, isso vai ficar mais claro e isso vai ficar tão natural que você vai esquecer
desses passos que eu ensinei e você vai bater o olho na questão e já vai saber o que vai fazer. Quando isso começar a acontecer, é porque você realmente entendeu o processo básico do que está acontecendo e você soube identificar bem se é MRU, se é MRUV e qual tipo de equação você vai usar a partir do que é dado, tudo bem? Isso é muito importante para a física do ensino médio e dos vestibulares, certo? E aí, adquirindo esse conhecimento, você pode partir para problemas mais difíceis, né, que são aqueles problemas que eu disse do ITA e do IME, esse tipo de coisa, tá? Então, sempre pensem assim. Analise, é MRU ou MRUV? Se for MRU, velocidade igual a espaço sobre o tempo. Se for MRUV, ou seja, se a velocidade variar, você não pode usar aquela equação de velocidade igual a espaço sobre tempo, e você tem 3 outras equações que você pode usar: o Voateau, sorvetão e Torricelli. Qual você vai usar? Analise o que é dado, analise o que é pedido. Vê qual equação se encaixa melhor. Tudo bem? E não se esqueçam sempre de usar as unidades do Sistema Internacional para o MRUV, porque essas equações, se você começa a misturar muito as unidades, vai dar problema nas suas contas. Acredite em mim quando eu falo. Se você tiver no MRUV, com essas equações mais complicadinhas aí, se você começar a misturar as unidades, velocidade em km por hora, tempo em segundo, deslocamento em quilômetro, aceleração em metros por segundo ao quadrado, vai dar problema. Então, qual é a minha dica? Use tudo sempre na unidade padrão. Sempre metros por segundo, segundo, metros e metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Então, até a próxima.